Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um programa Momento Espírita Brasil. Hoje para darmos continuidade ao estudo da mediunidade, vamos falar agora, hoje, sobre a mediunidade de efeito físico. Né? Existe a mediunidade de efeito físico e existe a mediunidade de efeito inteligente. Como nós falamos no estudo passado, a mediunidade ela tem um mecanismo só. Existe a combinação fluídica de perispírito para perispírito, né? Perispírito do espírito comunicante, perispírito do espírito perispírito do médium, né? Então, quando existe a combinação fluídica, o médium sente, e ao sentir, né? Ele interpreta o que está sentindo. E ao interpretar o que está sentindo, ele comunica no corpo. E ao comunicar no corpo, nós temos então a comunicação mediúnica. Então, esse processo de interpretação para comunicar a mensagem do espírito é uma mensagem de efeito inteligente. Né? Então, só para a gente recordar, a mediunidade ela é a capacidade, é a maior ou menor capacidade que o indivíduo tem de se posicionar como médium. E o que é médium? Médium é se colocar como intermediário entre o mundo desencarnado e o mundo encarnado. Não é isso? Muito bem. Para que ele seja esse intermediário eficiente, para que ele consiga intermediar o mundo encarnado e o mundo desencarnado, é preciso que ele seja, né, é preciso que ele cumpra duas questões importantes. A primeira questão importante é o da sensibilidade, ou seja, ele precisa ser sensitivo. E a segunda condição fundamental para ser médium é preciso que ele seja capaz de interpretar o que sentiu, o que percebeu, para poder comunicar. Né? Então ele precisa ser impressionável. Né? É nesse campo de impressões que vai existir o processo então de interpretação. Muito bem. Para ele ser sensível, né, o que faz um médium ser sensível? Bom, ele tem um corpo espiritual, ele tem o perispírito, que é sensível. Né? Nós temos dois corpos, um corpo físico e um corpo espiritual, que é o perispírito. O corpo físico nos faz sentir o mundo encarnado. Né? Então, pelos olhos, pelos ouvidos, pela língua, pela pele, enfim, eu tenho órgãos de sensação, né? Então, pelo nariz, então eu consigo ver, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo sentir o paladar, eu consigo ouvir, eu consigo sentir pelo tato, né? Então você começa a perceber, né, que pelos sentidos do corpo físico eu consigo perceber as questões do mundo físico. Com relação ao mundo espiritual, eu consigo perceber pelas percepções que o perispírito, ou seja, o fluido, né, o meu corpo espiritual, exatamente igual a esse, né, material, contudo, de uma matéria mais quintessenciada, de uma matéria muito mais sutil e, portanto, muito mais sensível à questão do pensamento e à questão dos espíritos, então o perispírito percebe o mundo espiritual, características do mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como o nosso, né, ele é envolto de fluidos. Então, nós estamos mergulhados num oceano de ar. Né? Nós respiramos ar. E quando eu falo aqui, ondas sonoras se movimentam, né, da minha boca até chegar ao ouvido de uma determinada pessoa. Ela se transmite e ela se passa pelo ar. Da mesma forma, lá no mundo espiritual, nós estaremos, quando desencarnarmos, mergulhados num oceano de fluidos. Né? E esses fluidos também compõem o nosso perispírito. Então, quando nós pensamos, nós
damos características aos fluidos. E essas características, da mesma forma que o ar se propaga no som, essas características, elas se propagam como ondas de pensamento pelos fluidos e chegam até o perispíritos de outros espíritos. E quando combinam essas características com o seu perispírito, esse espírito então faz uma interpretação do que está acontecendo. É claro que da mesma forma que hoje, né, quando a gente está se comunicando com uma determinada pessoa, se uma pessoa fala, a gente ouve, mas não é exatamente a intenção do outro que a gente interpreta. A gente interpreta a fala do outro com a nossa capacidade de interpretação, com a nossa cultura, com os nossos preconceitos, com as nossas limitações ou com as nossas maiores possibilidades. Então a gente faz essa interpretação. Então, quanto melhor, quanto mais evoluído for o espírito, maior a capacidade que ele tem de interpretar mais fidedignamente aquilo que o outro espírito tem a intenção de comunicar. Diferentemente de um espírito inferior, né, de um espírito com mais limitações. Quanto mais limitações esse espírito, né, quanto mais dificuldade esse espírito tem de interpretar determinadas ideias, determinados pensamentos, quanto mais preconceituoso for o espírito, ele olha as coisas de uma forma muito limitada. E aí as interpretações que ele pode fazer da sua fala, dos seus sentimentos, das suas ideias, podem ser diferentes das intenções que você tem. Né? Então, da mesma forma acontece com o médium. Né? Então, o espírito, ele, quando ele vem dar uma comunicação, o médium ele precisa estar em estado de passividade. O que acontece? Então, o médium ele diminui a sua pressão psíquica no corpo físico e quando ele diminui essa pressão psíquica, ele relaxa, ele esvazia o seu pensamento, ele não fica atento com as questões físicas, com as questões orgânicas, ele fica mais atento no perispírito. E ao ficar mais atento no seu perispírito, ele então sente a presença dos fluidos desse espírito. Então, quando ele passa a sentir, né, quando os fluidos desse espírito envolvem o seu perispírito, né, combinam os fluidos do seu perispírito com o perispírito do médium, o médium então passa a sentir. Então, como todos nós somos dotados de perispírito, em geral, todos somos médios, porque estamos encarnados, temos um corpo físico, somos capazes de perceber o mundo encarnado, temos um perispírito, somos capazes de perceber o mundo espiritual, e temos inteligência, temos capacidade de interpretar. Contudo, existem aqueles médiums, né, que têm uma capacidade de sensibilidade mais aguda, mais intensa do que outros. É essa capacidade mais aguda que nós chamamos, então, de mediunidade ostensiva. São os médiuns que a gente vê trabalhando nos centros espíritas. A outra mediunidade, a menos aguda, menos intensa, essa é a chamada mediunidade geral, né? Todos nós, então a frase todos somos médiuns, em maior ou menor grau, nós somos, todos nós, porque nós temos perispírito, nós temos uma sensibilidade, nós temos capacidade de interpretação. Contudo, somente aqueles com certo grau de sensibilidade que são considerados médiuns ostensivos. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, né, sobre sensibilidade, sobre a balança. Né? Então, a balança, ela mede massa, né? Ela mede a quantidade de massa que o nosso corpo tem. Então, se você subir na balança, a gente costuma falar peso, né? Mas fisicamente você precisaria multiplicar pelo G da gravidade para ser peso, mas enfim, né? Você mede lá a sua massa. Então você sobe na balança e ele dá lá um valor. Não é isso? Mas se você
vai numa balança de cais de porto, por exemplo, né, que são aquelas balanças que medem as cargas que chegam dos navios, então elas chegam lá com toneladas, por exemplo, elas, se você subir numa balança aquela balança ela começa a medir de meia tonelada para cima. Então o que significa? Significa que se você subir numa balança daquela, apesar daquilo ser balança, ela não tem sensibilidade para pegar a sua massa, a quantidade de matéria que existe no seu corpo. Ela é balança, mas ela não é uma balança com sensibilidade aguda para perceber a sua massa. Da mesma forma que uma balança que você usa na cozinha para colocar determinadas, né, para fazer lá as quantidades, ou uma farmácia, né, um farmacêutico, né, um químico, vai utilizar lá as quantidades de elementos químicos para fazer uma reação química, aquela coisa toda, e para fazer ali na estequiometria, enfim, e colocar as quantidades certinhas, ele vai precisar daquelas balanças, microgramas, miligramas, enfim. Essa balança é balança também, mas se você tentar medir a sua massa usando essa balança, você vai quebrar a balança e a balança não vai conseguir determinar a sua massa, porque ela tem sensibilidade para pequenas massas e não para grandes massas. Então, apesar de ser balança, ela não consegue determinar a sua massa, ela não consegue ser sensível à sua massa. Então, podemos fazer essa analogia com o médium, né? Então, o médium ostensivo é aquele médium que tem uma sensibilidade adequada para perceber e comunicar de maneira muito mais aguda os espíritos comunicantes, né? Desencarnados comunicantes, diferente de alguém com mediunidade geral, né? Com a mediunidade comum, né? Essa que todos nós, né, independentemente de maneira ostensiva ou não, somos médios. Muito bem. Esse mecanismo de mediunidade, ele é único. É sempre desse jeito. Então há algumas pessoas que acreditam na palavra incorporação. Então, quando um espírito vai comunicar, o espírito do médium sai e entra o espírito que vai comunicar, como se o médium fosse um vaso onde tem o espírito lá e o espírito pode sair e o espírito comunicante possa entrar. Então, isso é um termo que nem é correto se utilizar no espiritismo, né? Você vê que Kardec não usa a palavra incorporação. Essa palavra ela foi sendo colocada mais tarde, mas ela não é entendida no espiritismo, né? O livro dos médiuns, né, que é o livro que fala sobre a mediunidade, que explica a mediunidade na doutrina espírita, ela tem como grande argumento para explicar o fenômeno mediúnico o perispírito, né? Então é a combinação fluídica de perispírito para perispírito que permite a sensibilidade, e essa sensibilidade gera no médium a capacidade dele interpretar. Quanto mais evoluído for o espírito do médium, maior a capacidade dele interpretar e, evidentemente, ele tem maior capacidade de comunicar com muito mais fidedignidade a condição do espírito. Quanto mais preconceitos, quanto mais atrasados for esse espírito, ele vai fazer leituras muito particulares, muito pessoais daquilo que o espírito fala e comunica, às vezes com parcialidade essa comunicação, e evidentemente você vai conseguir perceber então diferenças nas formas, do mesmo espírito comunicando por médiuns diferentes. Mas se você analisar o âmago da questão, você vê que a mensagem é a mesma. A diferença são detalhes, formas, características, especificidades que o próprio médium empresta para o processo de comunicação. Muito bem. Basicamente, essa mediunidade que eu descrevi é a chamada mediunidade de efeito inteligente, né? Ou seja, é a mediunidade que descreve os fenômenos, digamos assim, os fenômenos em que
a inteligência do médium é fundamental para o processo de interpretação na sensibilidade. Mas Kardec nos fala dos efeitos físicos, ou seja, os espíritos conseguem, por meio de um médium, girar uma mesa, levantar uma mesa, produzir pode aparecer, pode se tornar visíveis para os encarnados, ou seja, ele pode produzir sons, ele pode se mostrar para as pessoas. Então nós temos vários fenômenos, né, onde os espíritos tornaram-se visíveis, né? Então você pega Moisés, por exemplo, que no Monte Sinai ele recebe mensagens escritas pelos espíritos, né? Deus mandou para ele na forma do Espírito de Jeová, né? Mentor espiritual dele, guia mediúnico, assim como Emmanuel, guia mediúnico do Chico, né? Jeová, o guia mediúnico de Moisés, né? Que em nome de Deus veio trazer 10 mandamentos, veio trazer uma série de mensagens. Então talvez o primeiro livro psicografado que se tem notícias, né, da humanidade foi um livro de pedras, foi um livro e foi uma escrita direta. O espírito não usou a mão do médium para escrever, né? O espírito grafou na própria pedra a sua mensagem, a sua intenção, a sua ideia, né? Então, como é que isso é possível, né? Então, Allan Kardec nos fala dos fenômenos das mesas, no fenômeno das mesas girantes. Você tem os espíritos movendo mesas, movendo cadeiras. Você tem espíritos promovendo aparições, né? Eles aparecem para pessoas. Você tem fenômenos de cura, né? Onde os espíritos manipulam fluidos e produzem medicamentos ou ações que têm intervenção no próprio corpo físico, né? No nosso corpo físico. Então não é uma mesa, não é uma cadeira, não é um objeto físico. O objeto que ele é inanimado, né? O objeto que ele atua é o corpo da pessoa e usa para curar a pessoa. Então, como é que é isso, né? Como é que se processa a mediunidade de efeito físico? Bom, Kardec vai dizer que o processo é o mesmo, é de combinação fluídica. O nosso perispírito, ele é um corpo fluídico, né? Onde o corpo é exatamente igual a esse corpo. A diferença é que aquele corpo é um corpo quintessenciado, é um corpo mais sutil, é um corpo feito de uma matéria menos grosseira e muito mais influenciável pelo pensamento dos espíritos. Entretanto, o perispírito ao corpo físico, então perispírito e corpo físico são matérias, e que são em que o grau de materialidade são opostas. Um é muito quintessenciado, um é bastante grosseiro. Entre os dois existem gradações de matéria. Matérias muito sensíveis, as que estão mais perto do perispírito, e as matérias mais grosseiras que vão chegando perto do perispírito, né? Então são gradações. É como se fosse o arco-íris, né? O arco-íris você identifica 7 cores básicas, mas você vai percebendo, você não percebe, acabou o azul, começa o amarelo, acabou o azul, começa o verde, do verde vem o amarelo, do amarelo, do azul vai para o anil, e você vê não, você vê uma gradação, de repente o verde vai ficando escuro, 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 daqui a pouco vira azul, né? Daqui a pouco esse azul vai ficando cada vez mais escuro e vira violeta, daqui a pouco, né? Então você percebe que existe uma gradação. Então, da mesma forma, você tem o perispírito e o corpo físico. Não existem estados bem estabelecidos, né? Existe uma gradação dessa estrutura de grosseria da matéria, né? O que acontece é que existe um fluido que está muito próximo ao corpo físico que se chama fluido vital. Esse fluido vital é o fluido que, quando se esvai, quando acaba, a gente desencarna, né? É o fluido, portanto, que age como se fosse uma cola, unindo o perispírito ao corpo físico.
Quando essa cola acaba, o perispírito então se solta do corpo físico e acontece o desencarne. Não é isso? Então é esse fluido aí, essa vitalidade. Então nós ganhamos uma certa quantidade desse fluido vital quando nascemos, né? Então nós temos um período bem estabelecido de vida. Esse período é muito bem estabelecido em função dos mecanismos de provas e expiações. Mas a data da nossa morte ela não está completamente definida, porque dependendo da maneira com que a gente viva, a gente pode gastar mais aceleradamente ou menos aceleradamente o fluido. Então a gente pode alterar o tempo de vida em função do estilo de vida que a gente leva, em que a gente pode gastar de maneira inadequada ou não esse fluido vital. Bom, esse fluido vital, ele é muito grosseiro, né? Ele é material. Ele não é material como o corpo físico, mas ele existe, mas ele é bem grosseiro em relação ao perispírito. Ele está muito próximo. Esse fluido, né, para os espíritos, ele é bastante grosseiro e os espíritos conseguem manipulá-lo. Só que esses fluidos, eles são neutros, né? Ele é igual esse copo, né? Esse copo, ele não é bom nem mal, né? Ele é matéria, né? Ele não tem características morais. É o uso dele que caracteriza se ele é bom ou se ele é mal. Então, se eu pego esse copo e uso para matar a sede de alguém que está sedento, ok, então ele está sendo bom. Mas se eu pego esse copo no momento de raiva e jogo para machucar alguém, então o copo está sendo ruim. Então não é o copo que é bom ou é mal, é o uso que se faz dele que o torna mal ou bom, que o torna positivo ou o torna negativo. Então perceba que o fluido vital, quando a gente... Então ele é neutro. Quando a gente está vivendo e a gente está gastando o fluido vital, né, nós estamos perdendo o fluido vital à medida que a gente vive, esse fluido vital, ele está sendo gasto numa perspectiva onde a gente pensa, né? Onde a gente sente, onde a gente se emociona, onde a gente, enfim. Então, se eu estou fazendo coisas boas, então esse fluido vital, ele está saindo de mim, ele está sendo gasto, mas com características dos meus pensamentos, das minhas ações, com características positivas. Agora, se os fluidos que estão saindo de mim estão sendo gastos em coisas, em circunstâncias em que meu pensamento é de negatividade, é de ódio, de raiva, é de inveja, é de ciúmes, enfim, esses fluidos também vai ganhando essas características. Então, esse fluido, quando ele ganha uma característica positiva ou negativa, então ele ganha uma certa especificidade, Kardec passa a chamar esse fluido vital, que ganhou uma característica, ele passa a chamar esse fluido de fluido especial. E é esse fluido que os espíritos utilizam para combinar com os fluidos do seu perispírito e tornar o seu perispírito mais material, mais grosseiro, e aí produzir os efeitos físicos, mover uma mesa, revestir o seu perispírito e se tornar visível, revestir as vibrações das suas intenções de fala e tornar uma voz direta, né? Então uma voz que vem do nada, não é isso? Produzir escritas numa pedra, ou num papel, ou coisa que valha. Então, aí você produz os fenômenos físicos, mas de novo, né? É uma combinação fluídica, só que agora o espírito vai desencadear um pensamento em você, o médium, né? Vai desencadear no médium, o médium vai pensar. Quando ele pensa, ele está encarnado, ele está gastando vitalidade, ele pensa com aquela frequência, e ele então dá determinadas características a esse fluido, e esse fluido vira fluido especial. E é esse fluido especial que o espírito usa para fazer as suas questões, né?
para produzir, se o pensamento é bom, para produzir cura. Se o pensamento é ruim, é para envolver negativamente uma determinada pessoa, né? Para irritar uma pessoa, para chatear uma pessoa, para entristecer. Olha, assim como eu estou muito nervoso, muito irritado, mas eu posso tomar determinados medicamentos, um calmante, por exemplo, e ficar calminho, ou eu posso estar muito mal, muito, né? Porque eu tô tendo lá uma desidratação, então eu tô muito lá para baixo, muito... E aí eu coloco lá determinadas medicações no soro e fico mais, digamos, acelerado. Então, da mesma forma, os espíritos podem, pelas características das suas intenções, do seu pensamento, que ele exterioriza pelo seu perispírito, combinar com esse fluido vital, com determinadas características, ou seja, fluido especial, e injetar no perispírito de uma pessoa e gerar consequências físicas na pessoa, desanimar ou animar, né? Produzir obsessões, ou produzir curas, ou, né, de uma certa forma, produzir efeitos físicos. Tá certo? Então, perceba, né? Nós podemos ter então uma mediunidade de efeito inteligente, uma mediunidade de efeito físico, e todas elas respeitam o mesmo processo, o processo da combinação fluídica, né? Então é a partir daí, dessa combinação fluídica, é que nós temos então a mediunidade tanto de efeito inteligente quanto de efeito físico. Esse é o mecanismo geral da mediunidade e ele não se altera, é sempre do mesmo modo. A diferença é que você aproveita o processo de interpretação do espírito para decodificar a mensagem que vai chegar, as intenções da mensagem que vão chegar, e a outra, né, a de efeito físico, o próprio espírito usa de um pensamento do espírito para extrair o fluido especial. E com essa especialidade, ele pode produzir uma série de transformações e uma série de ações materiais. Correto? Durante muito tempo, Kardec vai chamar de fluido especial, alguns autores vão chamar isso de ectoplasma, né? Tem um fisiologista, ganhador de prêmio Nobel, chamado Charles Richet, que ele detectou esse fluido vital com determinadas características, com determinadas especificidades, ele conseguiu identificar. Então, ele chamou isso na ciência de ectoplasma, né? Que seriam esses fluidos mais grosseiros que são liberados do indivíduo. E são esses fluidos que os espíritos utilizam para fazer determinadas coisas. Todos nós eliminamos ectoplasma, porque todos nós, então, somos dotados do fluido vital e quando pensamos, nós damos características a esses fluidos. E quando damos características ao fluido vital que a gente pede, a gente transforma ele em fluido especial, ou seja, em ectoplasma. O médium de efeito físico, ele produz essa quantidade de ectoplasma em maior quantidade. Ele dá mais intensidade, em volume, ele potencializa isso, ele disponibiliza esse fluido em maior quantidade para os espíritos, vamos dizer assim, né? Então, nós produzimos fluido vital, o médium também produz, só que o médium de efeito físico, ele disponibiliza isso para os espíritos com maior intensidade do que nós produzimos. Os espíritos podem identificar, então, o médium com maior potência mediúnica. E o que seria a potência mediúnica? Seria aquele médium que consegue produzir maior quantidade desses fluidos. Quando a mulher está num estado de... Quando a mulher ela ainda é virgem, né, e ela ainda está naquela fase de... a virgindade está relacionada a essa fase da adolescência, né, desse processo da transformação de criança para adolescência, onde o corpo começa a produzir uma grande quantidade de energia para dotar o corpo da mulher
das condições da maternidade, então você tem uma grande produção de ectoplasma. Então é muito comum nessa fase a presença de pessoas nessa faixa de meninas, né, nessa faixa de idade, produzir uma grande quantidade de fluido vital, de ectoplasma, mesmo que a pessoa não seja médium, mas ela tem essa característica, e por ela ter essa característica, ela é, digamos assim, muito utilizada pelos espíritos para esse tipo de fenômeno. Note que às vezes o espírito não quer produzir fenômeno. Note que às vezes o espírito ele quer sentir determinadas emoções. Ele quer sentir determinadas emoções. Ele quer sentir a emoção da bebida. Né? Não é a bebida, o gosto da bebida em si, mas o que a bebida gera em termos de desencadeia nele, em termos de memória, em termos de vínculos, de sensações provenientes das suas percepções psicológicas de quando sentia aquilo, daquelas emoções que ele sentia. Então, o que acontece? O espírito, para se sentir vivo, aqueles espíritos terra-terra que já não têm mais determinados acessos, mas que sente vontade de comer, de beber, de usar drogas e de uma série de coisas, esses espíritos, então, eles se aproximam daquelas pessoas que usam drogas, que bebem, que torcem, estão lá, né, aquelas pessoas muito fanáticas por política, fanáticas por time de futebol, fanáticas por escola de samba, enfim, né? Então, essas emoções, essas exteriorizações, né, de emoção intensa, a pessoa quer voltar a sentir, o espírito quer voltar a sentir, e como ele já não tem mais o corpo físico para sentir, ele sente o desejo, porque é terra-terra, mas ele não consegue sentir porque ele não tem mais corpo. Então, o que ele faz? Ele se aproxima do encarnado, que faz uso dessas coisas, e combina e aproveita, pega esse fluido vital que está sendo expelido naquelas condições, e, portanto, gerando um ectoplasma específico, e ele pega esse ectoplasma e reveste o seu perispírito daquele ectoplasma. E ele passa a sentir as emoções que aquele indivíduo está sentindo. Né? Aí é uma mediunidade ao contrário, né? Enquanto o espírito joga os seus fluidos no médium para o médium sentir o que ele sente, agora o espírito pega o fluido vital para revestir o seu perispírito, para ele sentir o gosto da bebida, para ele sentir, ou seja, o mesmo gosto que o indivíduo está sentindo quando está bebendo, o indivíduo está sentindo no seu perispírito. O mesmo gosto que o indivíduo está sentindo numa vibração de um gol do seu time de coração, o indivíduo passa a sentir aquela emoção, aquela contaminação por conta dos fluidos. Então esses espíritos terra-terra, eles passam a ser vampirizadores dessas pessoas, desses médiums com efeito físico. E é por isso que a gente deve vigiar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos não dê características específicas que os maus espíritos ou os espíritos vampirizadores querem utilizar para se abastecer dessa energia para se envolver nessas emoções ou para causar determinados males para algumas pessoas. Então a gente tem que ter vigilância e oração, né? Orar e vigiar, né? Essa coisa da oração, sim, de manter o pensamento elevado, mas ter vigilância para quando determinadas influências acontecem para mudar o nosso pensamento, tá certo? Bom, gente, era isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje, né? Mostrar que existe mediunidade, mostrar os fundamentos da mediunidade, mas dizer que existem dois tipos de mediunidade, a mediunidade de efeito físico, a mediunidade de efeito inteligente, e que a mediunidade que tanto uma quanto a outra respeita a mesma estrutura. Eu espero que todos tenham compreendido, tenham aproveitado essa nossa oportunidade, e a gente se vê no próximo Momento Espírita Brasil, numa outra oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado, boa noite e até lá.